Vamos falar um pouquinho então agora sobre a Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco, claro que tem como rio principal ele, famosíssimo Rio São Francisco. Se eu perguntar, se tivesse aqui, ó, cara a cara, nós dois aqui, ó, a gente se eu falasse aqui pra você. E aí, qual é o apelido do Rio São Francisco? Você vai falar pra mim, professor, o Rio São Francisco é o Velho Chico. Tá errado? Não, tá certo. Né? Até teve aquela novela da Globo, tá, essas coisas. Mas não é, digamos assim, dos vários apelidos que o Rio São Francisco tem, é o menos geográfico, é o menos explicativo. Talvez seja o mais cultural, digamos, mas é o menos geográfico. O Rio São Francisco ele recebe 3 apelidos diferentes que eu coloquei para vocês porque ajuda bastante a explicar o significado dele para aquela população local e para a história do Brasil mesmo. Por exemplo, o Rio São Francisco ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Só por que Integração Nacional? Porque o Rio São Francisco ele vai conectar as duas regiões historicamente mais relevantes para a economia brasileira. Para quem não sabe, galera, o Rio São Francisco, eu vou colocar um mapinha para vocês, mas vou fazer também um mapinha esquemático. Nossa, professor, um Doritos. Não é o Doritos, né? O Rio São Francisco, é o Brasil, aliás, perdão. Ele vai nascer em Minas Gerais, numa regiãozinha conhecida como Serra da Canastra, e vai desaguar entre Sergipe e Alagoas. Ou seja, ele é da integração nacional porque ele está conectando a região sudeste à região nordeste do nosso país. Super importante, ele integra regiões importantes economicamente. Além disso, ele pode ser chamado de Rio dos Currais. Curral, para quem não sabe, é uma região onde você tem ali a criação, né, o pastoreio ali do gado. Por que, professor, Rio dos Currais? No período colonial, antigamente, né, você tinha ali somente a área litorânea sendo ocupada, principalmente com a produção de cana, antes para o Brasil, né, para o Brasil, depois produção de cana e tal. O que permitiu a interiorização da ocupação do território brasileiro foi a pecuária, os currais. Adivinha por onde? Seguindo qual eixo? O Rio São Francisco. Ou seja, o Rio São Francisco é também conhecido como Rio dos Currais e tem uma importância histórica por permitir a interiorização do território brasileiro, pegando ali a região Nordeste. E também ele pode ser chamado de o Nilo brasileiro. Professor, por que o Nilo brasileiro? Esse aqui é o Rio São Francisco, né? Vou desenhar para vocês, esquemático também, a África. Nossa, professor, ficou igualzinho a África, eu sei. O Rio Nilo, ele nasce numa regiãozinha chamada de Lago Vitória e vai desaguar aqui no Egito. Quais são as similaridades entre o Rio Nilo e o Rio São Francisco? Primeira coisa, os dois rios, eles estão indo para cima. Nossa, que burro, o professor falou indo para cima. Ainda bem que você percebeu, hein? Cuidado, tá? Não é que o rio tá indo para cima, né? Nenhum rio sobe. O rio, aliás, dica para vocês, ele respeita uma lei bem importante, que é conhecida como a lei da gravidade. O rio só desce, a não ser que você faça sistema de bombeamento de água e tal. Mas o rio ele só sai de um ponto mais alto para o ponto mais baixo. Não é que o Rio São Francisco e o Rio Nilo, eles estão subindo. Eles estão indo para o norte. Mas percebam que aqui é a região da Serra da Canastra, aqui é o litoral, ponto alto, ponto baixo. Lago Vitória, no meio do Rift Valley, tá? Monte Kilimanjaro, pontos mais altos. Aqui, litoral. Então, os dois rios estão descendo, mas eles estão descendo para o norte, tá? Outro ponto importante, os dois rios, eles são rios perenes. O que é o rio perene, professor? É um rio que não seca. Não tem período de seca no Rio São Francisco. Tem período de menos água, digamos, mas nunca seca o Rio São Francisco. Da mesma maneira o Rio Nilo. E eles não secam, mesmo atravessando regiões áridas ou semiáridas bem importantes. Se a gente for pegar aqui a nossa África, o Rio Nilo atravessa o deserto do Saara e mesmo assim não seca, é a joia do Saara, a joia do Nilo, né, o Rio Nilo. E o Rio São Francisco atravessa a região do sertão nordestino e mesmo assim não seca. Além disso, o uso que essa água tem, a riqueza, tanto cultural, histórica, até mesmo econômica, que essa água tem para a população local, é super importante. Irrigação, transporte, hidrelétrica, tudo. O Rio São Francisco e o Rio Nilo, eles são super utilizados. Eu até diria para vocês, eu coloquei na lousa que eles são saturados, não tem muito mais o que fazer com eles, tamanha exploração que foi feita já, tá? Então esses aqui são os 3 apelidinhos do Rio São Francisco. Se a gente for pegar não o rio, mas a bacia, ou seja, o rio principal, os afluentes e a área de drenagem, a gente vai ter os afluentes do Rio São Francisco, não todos, mas alguns, sendo intermitentes. Aliás, são os únicos rios intermitentes que existem no território brasileiro. Professor, intermitente, né? Que legal. O que é intermitente? São rios que apresentam períodos de seca.
Os rios brasileiros, eu coloquei para vocês, né, que eles são majoritariamente perenes, ou seja, eles não secam, exceto alguns do sertão nordestino, mas não o Rio São Francisco. Tá? O Rio São Francisco ali perene, bonitinho, até porque aqui na África é uma região muito chuvosa e aqui em Minas Gerais também é uma região muito chuvosa, principalmente no período de verão, já que é um clima tropical. Então, apesar de atravessar uma região seca, ele não seca pela área de nascente ser muito chuvosa. Então, se os afluentes são intermitentes, o rio principal ele é bastante perene e, como eu falei para vocês, saturado. Saturado em navegação, saturado em hidrelétricas. Por incrível que pareça, galera, existem duas bacias que existem o regime praticamente saturado, não tem mais onde colocar hidrelétrica, que é a Bacia Platina, a Bacia do Paraná, aqui no Brasil, e a Bacia do São Francisco. Na Bacia do São Francisco, a gente tem uma série de hidrelétricas, Xingó, Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso 1, 2, 3, 4. Então, isso é muito complexo de hidrelétricas. Eu coloquei para vocês a hidrelétrica mais famosa, que é a hidrelétrica de Sobradinho. Para quem não sabe, galera, Sobradinho é uma hidrelétrica que foi feita ali na Bacia do São Francisco, que foi, de novo, né? O Brasil sempre consegue superar um enorme desastre socioambiental. Aqui a gente teve, toda vez que você constrói uma hidrelétrica, você alaga uma área, tem que ter um reservatório de água que alaga regiões e inundou uma série de cidades que ficavam ali no sertão nordestino. Vocês sabem que existe uma profecia que diz que um dia o sertão vai virar mar, né? Existe essa profecia. Dizem que a profecia se concretizou, e se concretizou justamente por conta disso, justamente pela presença das hidrelétricas que ali estão, que afastaram uma série de cidades que margeavam a região de Sobradinho e hoje está tudo debaixo d'água. Até recomendo para vocês que vocês escutem a música O Sertão Vai Virar Mar. Na verdade, né, o refrão é assim, eu não sou um exímio cantor, tá? O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Daí fala lá, né? O tempo faz, já desfaz a natureza, tira a gente... Eu não vou cantar, mas é mais ou menos essa ideia, tá? Recomendo aí que escutem. Tem a versão do Sabiria... Sá e Guarabira, né, perdão, e também tem a versão do Biquíni Cavadão, as duas são bem interessantes, tá? Então, ó, Sobradinho, é hidrelétrica bem importante, cai bastante em vestibular, porque é uma letra que tem a sua história, o seu significado, e fala sobre uma hidrelétrica no sertão, e irrigação muito importante também. E aí eu coloco para vocês, hoje, o polo de fruticultura irrigado que existe entre Juazeiro e Petrolina, que também tem o forrozinho, tá? Se vocês escutarem, procura aí, interessante. Mas Juazeiro e Petrolina, que são duas cidades que estão muito próximas do Rio São Francisco, muito próximas. E aí o que acontece? Eles pegam a água do Rio São Francisco e fazem um sistema de irrigação, de fruticultura, principalmente de frutas cítricas e também uva. O Brasil é muito conhecido por produção de vinho no sul do país, mas não é só. A uva hoje do sertão nordestino, ela é tão ou mais famosa que a uva que existe no sul do nosso país, justamente nessa região do São Francisco, com essa fruticultura irrigada, tá bom? Porque o solo do sertão é um solo muito fértil, do ponto de vista mineral. Não tem muita matéria orgânica, mas se você faz um sistema de irrigação, coloca água, dá um solo ali ótimo para fazer uma série de coisas, inclusive vinhos, inclusive uvas, tá bom? Claro, existe uma coisinha que eu não falei aqui sobre a Bacia do São Francisco e que talvez seja um dos pontos mais importantes, que é justamente a transposição. O que seria a transposição? Vamos ver na próxima lousa, galera. Tira um print aqui, ó. Nós temos ali na Bacia do São Francisco, talvez o projeto mais importante de todos, pensando aí no contexto brasileiro desde o final do começo do século XXI, aliás, que é o projeto de transposição do Rio São Francisco. Muita gente não entende, né, professor? Mas como assim vai transpor o São Francisco? Simples. Você pega ali o Rio São Francisco, ele tem ali o seu segmento principal, você vai criar canais artificiais que, através de sistema de bombeamento de água, vai levando água para regiões antes não abastecidas. Você tem uma série de eixos ali, né, da transposição do São Francisco, o eixo norte, o eixo leste e tal, para levar água para o povo sertanejo. Professor, nossa, mas que ideia genial! Então, tem pontos positivos e pontos negativos. É bom, é ruim? Fica a seu critério, aliás. É bom até você tentar argumentar no sentido tanto positivo como no sentido negativo, tá? Então, ó, canais artificiais desviam parte das águas do São Francisco para abastecer o povo sertanejo, para abastecer o sertão. Isso faz parte do conjunto de obras do PAC. Isso aqui que é o PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo Lula tinha como uma das intenções desenvolver infraestrutura no país.
portos, aeroportos, rodovias, etc. Esse monte de programa que ele fez, de construção, de obras públicas, ficou conhecido como PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Uma dessas obras era justamente a transposição do São Francisco. Nossa, professor, ele que teve a ideia? Então, não. É uma ideia um pouco antiga. Professor, quando? Governo militar? Antes. JK? Antes. Getúlio Vargas? Antes. Dom Pedro II. Dom Pedro II, que era um cara muito culto, já nos seus registros, nos seus diários, falava que seria uma boa, talvez, transpor a água do São Francisco, desviar parte das águas do São Francisco, para abastecer o povo sertanejo. Ou seja, uma ideia que, ó, faz tempo, hein? Não quero que vocês me chamem de velho, mas eu lembro que na época que eu era estudante, a gente já comentava que há muito tempo se falava sobre a transposição do São Francisco. Ou seja, uma coisa bem antiguinha, tá bom? E finalmente, hoje, né, está praticamente concluído. Mais de 90% das obras já concluídas. Essas obras do PAC, o projeto de transposição iniciado ali, né, com mais ênfase em 2003, o início do governo Lula, era para ter se finalizado mais ou menos até 2010, 2012. A gente tem aí, galera, até 2020 a obra não foi inteiramente finalizada, beleza? Atrasos e casos de corrupção e de superfaturamento marcaram o andamento da obra. Então, infelizmente, como tudo que acontece, né, questão de construtoras, desvios de políticos e tal, mas enfim, a gente não vai falar muito sobre esse assunto aqui para não desanimar muito na aula de hoje, né? Então, ó, professor, pra mim parece interessante, pô, o povo sertanejo não tem acesso à água. E convenhamos, é uma coisa que historicamente é super importante. Existe um conceito dentro de geografia que a gente chama de indústria da seca. Porque, se já pararam pra pensar, poxa, faz séculos o problema da água do sertão. Por que ninguém nunca resolveu? Justamente por conta, vou até anotar pra vocês, ó, esse conceito, que é um conceito chamado de a indústria da seca. Quando a gente fala indústria, é como se estivesse produzindo alguma coisa, não é? Uma indústria produz um carro, um alimento, qualquer coisa. Indústria da seca é um sistema político e econômico que produz a seca. Na verdade, não que produz a seca, mas que produz a manutenção da seca, ou que não tem interesse em solucionar a seca. Por quê? Os povos sertanejos que aí moram, eles dependem muito de um latifundiário, de um dono de terras, alguma coisa, para fornecer água, alimento, moradia, etc. Então, essas pessoas que aí moram no sertão, grande parte delas, que não têm acesso à água, uma situação de miserabilidade, o que eles precisam fazer? Eles precisam se sujeitar ao regime praticamente de semi-escravidão, ser uma mão de obra extremamente barata, porque o cara vai fornecer água, roupa, moradia, essas coisas para ele. Então, olha esse sistema. O cara não tem acesso à água, não tem acesso ao alimento. Para ele conseguir isso, proteção para ele, sua família, uma vida pelo menos um pouco mais digna, ele vai trabalhar para uma pessoa, vai trabalhar para um latifundiário. Só que esse latifundiário vai cobrar dele casa, comida, roupa, etc. Vamos dizer que o salário do cara seria R$500. Só que tudo que ele vai consumir, roupa, água, etc., custa 600. Ou seja, o cara trabalha e em troca ganha alimentação, roupa e moradia. Nossa, eu já ouvi esse nome antes, né? Parece escravidão, né? Só que é uma escravidão moderna, é uma escravidão que o cara ganha salário e banca os seus custos. E é interessante que essas pessoas não tenham água, para que elas continuem servindo como mão de obra barata para os grandes latifundiários que atuam ali na região. Triste, né? Mas essa indústria da seca é uma coisa extremamente real no Brasil. Por isso que tanto se reclamou durante muito tempo, e pouco se resolveu essa questão da água, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui os pontos positivos, diria para vocês. Água para o povo. Isso é um ponto bastante positivo, né? Convenhamos, você transpõe a água do São Francisco, as pessoas vão conseguir fazer a dessedentação dos seus animais, da pecuária, eles vão conseguir produzir alimentos para eles, tomar banho, coisas de higiene básica e desenvolvimento do agronegócio. A gente não pode esquecer que o solo do sertão é muito fértil. Então, se você faz projeto de transposição, se você leva água para aquele solo, você consegue desenvolver uma agricultura riquíssima, como existe, por exemplo, em Juazeiro e Petrolina, tá bom? Então, assim, ponto social e econômico interessante. Quais são os pontos negativos? Primeiro ponto negativo, o alto custo. Não que assim, professor, mas também, para solucionar a seca, qualquer coisa vale a pena, né? Sabe aquele problema, né? Nossa, eu vou solucionar, o pessoal está passando fome, se eu der um prato de comida vai ser R$10, R$10 é muito caro. A gente tem que pensar, né? Mais importante, independente de questões econômicas, é solucionar um grave problema social. O que eu estou reclamando não é necessariamente o alto custo em si, mas que existiam outras possibilidades. Por exemplo, a construção de poços artesianos, investimentos em caminhão-pipa,
coisas que seriam mais baratas, mas claro, também menos eleitoreiras. Imagina você falar que tem ali um canal artificial gigantesco que o povo está vendo a todo momento, que foi você que construiu, bem, isso chama muita atenção, isso chama muito voto. E a gente sabe que também existe possibilidade de desvio de verba ali, né? Enfim, vamos deixar quieto, tá? Então, o alto custo, sendo que existiam outras possibilidades para solucionar, os impactos ambientais. Ah, seu impacto ambiental é fácil. Porque imagina, né? Você tem aqui, fazer um desenho esquemático de novo. Você tem aqui o nosso Brasilzão e você tem aqui o Rio São Francisco, nascendo em Minas e desaguando entre Sergipe e Alagoas. Se você constrói canais artificiais que vão desviar parte dessas águas, isso quer dizer que a jusante, ou seja, depois da transposição, pode secar o rio. Os engenheiros que fizeram a obra juram que o rio não vai secar. Eu estou acreditando neles, tá? Estou acreditando. Então a transposição do São Francisco, apesar de desviar parte das águas, não vai secar o rio a jusante, ou seja, depois da transposição. Estou acreditando. Mas com certeza vai reduzir a vazão de água. E se reduz a vazão de água, da mesma maneira que a água do rio vem para o mar, a água do mar quer penetrar no rio. Então isso pode alterar bastante a dinâmica do litoral aqui. O litoral que existem muitos mangues. O mangue, que é conhecido como berçário marinho, que é importante, né, para as espécies fazerem as desovas, os filhotinhos, etc. Então você pode alterar economicamente e inclusive ambientalmente essa região, justamente pela redução do fluxo de água. Então os impactos ambientais eles vão ser bastante significativos, estão sendo bastante significativos. Além do que, a solução, isso foi feito para melhorar a vida dos mais pobres. Os mais ricos já têm condição de, naquele solo extremamente fértil, fazer algum tipo de cultivo, importando água, caminhão-pipa, etc. Só que, olha a lógica, você constrói canais artificiais. Próximo daqueles canais, vai valorizar a região. Claro, pessoal, lógica do mercado. Valorizando a região, será que o povo sertanejo vai conseguir continuar morando próximo dessas águas? Não sei, pode ser que a especulação imobiliária, a valorização dos imóveis, expulse os moradores mais pobres e faça, com o passar do tempo, que somente latifundiários, que, aliás, votaram favoráveis a esse projeto. A gente não pode esquecer, a bancada ruralista, a galera que pensa no campo pro agronegócio, amou esse projeto, porque eles sabem do potencial gigantesco que o sertão tem, tá? Pode ser que no futuro próximo, somente os mais ricos, os latifundiários, tenham acesso a essa água. Então, claro, não estou desprezando, foi bom, mas existem também os pontos negativos. Beleza? Tira um print aqui, galera.